O Tao Te Ching, ou o Livro da Razão Suprema, foi escrito há mais de 600 anos antes de Cristo por Lao Tse. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos sobre um dos livros mais importantes da história da humanidade em diálogo com a filosofia espírita. Estou me utilizando dessa edição aqui, que é de Huberto Holden, a tradução, e é uma das que existem em português. Aqui tem uma introdução que vai trazer os aspectos principais do taoísmo, bem como o contexto histórico, a gente vai abordar isso em breve, e também cada capítulo é seguido de explicações do tradutor, e muitos capítulos têm desenhos com os ideogramas chineses originais, nos quais estão escritos os poemas que compõem o Tao Te Ching. Por que falar sobre essa obra dentro de um quadro de literatura espírita? Primeira argumentação é a própria filosofia universica, que é uma criação de Huberto Holden, tradutor da edição que eu estou me utilizando, que toma como elemento constituinte o pano de fundo de todas as grandes filosofias da antiguidade, percebendo o que elas trazem de comum. Além disso, pensamos também em termos de filosofia perene, termo criado por Leibniz, filósofo e matemático europeu de uns 4 séculos atrás, que trabalhou exatamente essa mesma ideia de uma realidade una e indivisível dentro dessa proposta metafísica que vai ser percebida por todas as grandes tradições. É o máximo fator comum que existe entre elas. E, finalmente, o argumento espírita propriamente dito. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, nas suas questões de 626 e 628, Allan Kardec está discutindo sobre o conhecimento da lei moral por diversos povos e não apenas restrito à manifestação dos espíritos na época do trabalho dele, Kardec, e ele pergunta se essas leis estariam acessíveis para os povos mais antigos. E os espíritos respondem assim: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Então, o que está contido no Tao Te Ching é uma continuidade dentro de um processo que chega até nós nos dias de hoje através do Espiritismo. E mais ainda, os Espíritos comentam de maneira muito clara, dizendo o seguinte: não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germens da verdade. Então, a posição incentivada por Kardec é que a gente deve estudar essas tradições antigas, porque elas têm muito a nos enriquecer. Lao Tse, o jovem sábio, viveu no 6º século a.C. Ele escreveu o livro Tao Te Ching e fundou o taoísmo filosófico. Ele foi contemporâneo de Confúcio, Pitágoras e Buda. Passou metade de sua vida, cerca de 40 anos, na corte imperial da China, trabalhando como historiador e bibliotecário. Lao Tse tinha grande familiaridade com a situação política do Celeste Império. Então, até a metade da sua vida, Lao Tse viveu como um funcionário nessa corte da China imperial e, na sequência, então, ele abandona esse estilo de vida e vai viver como um eremita na floresta, onde vai fazer os seus estudos, as suas meditações, para acabar de construir toda essa filosofia que ele vai entregar, segundo narram as lendas, já no final de sua vida. Essa sua presença, na burocracia do Estado chinês vai se refletir também em algumas lições aqui no livro Tao Te Ching, quando ele se refere aos descalabros promovido pelos governantes, e também, claro, ele vai buscar aqui as profundezas metafísicas nessa obra em vários capítulos. É interessante porque a estrutura desse livro, como se liga bastante ao contexto em que ele viveu, é composta de 81 capítulos, se a gente pode dizer assim, ou poemas, que vão ser escritos na forma de aforismos ou de paradoxos. Os aforismos são pequenas sentenças que trazem grandes princípios de moral.
E a filosofia de Lao Tse, nesse sentido, vai se aproximar muito da mística indiana. Há um diálogo muito forte entre essas escolas que surgiram no Oriente. Se a gente pensar em termos do nome do livro, se a gente pegar palavra por palavra, dá para ter uma ideia sobre o porquê de algumas traduções darem um título específico para a obra. A palavra tal pode significar o absoluto, o infinito, a essência, a suprema realidade, a divindade, a inteligência cósmica, a vida universal, a consciência invisível, o insondável e por aí vai. T pode ser traduzido por caminho, diretriz, revelação. E King ou Xing corresponde a livro, escrito, documento. Por isso, então, que o Tao Te Ching pode ser traduzido como o livro que leva à divindade ou o livro que revela Deus, ou o livro da razão suprema e da virtude. Kardec, inclusive, conheceu essa tradução, com esse título. E, claro, o Bertold Roder deixa claro aqui que o desafio de lidar com os ideogramas se apresentou na hora de fazer as traduções. E ele explica que se atém mais ao espírito da palavra do que à letra propriamente dita. Ou seja, ele faz o esforço de tentar entender a ideia para transmiti-la acima dos problemas das palavras. E aqui, comentando especificamente sobre Tao, essa consciência insondável, ele remete a um outro livro de Einstein, onde há uma classificação didática a respeito dos conceitos que fazemos a respeito da divindade. Primeiro deles, o conceito do Deus-máquina entre os povos mais primitivos. Um Deus que literalmente existe para fazer o mecanismo da natureza funcionar, seja na forma do Deus único ou, na maior parte dos casos, em deuses múltiplos. Segundo, o conceito do Deus pessoa, que é bastante comum aos hebreus do Antigo Testamento, e por ser um Deus pessoa, ele tem particularidades, ele é muitas vezes tratado como uma entidade severa, e ele tem características humanas misturadas à sua transcendência. E 3, finalmente, o conceito do Deus cósmico, que é professado por uns poucos místicos avançados, cujos representantes vão ultrapassar as igrejas e as teologias. E na tradução aqui é explicado que a proposta de Tao é justamente nesse terceiro aspecto. Estamos lidando com um Deus que é cósmico, que é impessoal, que não tem características humanas. Isso, claro, exige mais do nosso raciocínio porque envolve mais abstrações. Mas à medida em que a gente vai progredindo, vai evoluindo, a gente vai se transformando em sujeitos mais cósmicos, universalistas e, por isso, com maior afinidade para entender essa ideia de um Deus que constrói uma realidade única que se manifesta na diversidade da sua criação. Então, o livro, de alguma forma, gira ao redor dessa figura do Tao. Essa figura em específico, esse diagrama, talvez seja um dos mais famosos da nossa história. Esse círculo vazio representa justamente esse Tao, e os dois elementos constituintes, como conhecidos Yang e Yin, ou masculinidade e feminilidade, e por aí vai, céu e terra, representa a bipolaridade que existe na criação cósmica. Então, desse jogo dinâmico entre as antíteses, forma essa tese que é o todo, que é o Tao. É um simbolismo que existe, claro, que é sujeito também a outras interpretações, mas talvez a mais básica delas seja nesse sentido, de como que isso tudo vai se ajustando na obra da criação, no movimento dinâmico para formar essa tese que é o todo. E, finalmente, um outro aspecto muito importante que vai aparecer aqui nessa obra é o Wu Wei, e eu não sei se eu estou pronunciando de maneira correta, mas estou colocando a escrita ocidentalizada aqui na tela, que é a ideia do não agir, agir sem agir. E quem entra na parte dos paradoxos que comentamos, e é um pouco estranho, mas fazendo uma interpretação analítica ao molde ocidental, a gente poderia traduzir como reto agir. Então tem um não agir que é do profano, ou melhor dizendo, que é do místico, que ele se nega a participar do mundo a título de elevação espiritual. Tem um falso agir do profano, que ele pode até algumas vezes fazer aquilo que é correto, mas as suas intenções não são as mais adequadas. E tem o reto agir, que é desse homem cósmico, que já está de fato no caminho para descobrir o Tao. E finalmente eu busco um texto de Allan Kardec que está na Revista Espírita de outubro de 1868, onde ele discute a filosofia de Lao Tse.
É interessante porque Kardec resolve escrever esse texto a partir de uma correspondência que ele tem uma pessoa que está em Saigon, na Conchinchina. Sim, esse lugar existe. Está onde hoje é o sul do Vietnã, lá no extremo oriente. Que é uma lição de Kardec para nós, da sua abertura para dialogar com o mundo, com as tradições, com as escolas filosóficas e religiosas. Exemplo para os movimentos espíritas brasileiros atualmente, que muitas vezes têm uma mentalidade mais fechada em si mesmas. E é interessante que Allan Kardec vai afirmar nesse texto, ao fazer análise de alguns dos princípios do taoísmo, de que são os mesmos princípios filosóficos que embasam o Espiritismo. Ele percebe que há essa semelhança fundamental. Olha a ideia da filosofia universal, da filosofia perene, aparecendo mais uma vez. Ele vai pontuar no texto algumas pequenas diferenças, mas ele percebe que no todo há muita semelhança. A valorização da indulgência, da caridade, que surge nesses textos de Lao Tse, e Allan Kardec vai separar, dentre outros poemas, o de número 33 para fazer uma análise, e que, segundo a tradução que Kardec pegou, está escrito dessa forma assim: aquele que conhece os homens é instruído, aquele que se conhece a si mesmo é verdadeiramente esclarecido, aquele que subjuga os homens é poderoso, aquele que se domina a si mesmo é verdadeiramente forte. Aquele que realiza obras difíceis e meritórias deixa uma lembrança durável na memória dos homens. Aquele que não dissipa sua vida é imperecível. Aquele que morre e não é esquecido tem uma vida eterna. E Allan Kardec separa essa poesia 33, comparando com a ênfase que o Espiritismo dá no autoconhecimento. Está na questão 919 do Livro dos Espíritos. O quanto é importante para o progresso moral o autoconhecimento, porque é através dele que nós descobrimos a ferramenta principal para realizar esse processo, o que dialoga com a filosofia de Pitágoras, muito embora Lao Tse e Pitágoras não se conhecessem, lá na Grécia Antiga, dessa antiguidade que produziu tantas coisas que são aproveitáveis, enriquecedoras até os dias de hoje. Então vejam que Kardec reconhece o valor e a importância. Quem quiser ler mais a esse respeito, está aqui na descrição do vídeo o link para acessar diretamente esse texto. Eu gostaria de encerrar lendo a minha poesia predileta da obra, que é de número 71. Na tradução que eu estou utilizando, ficou intitulada Ignorar sua ignorância. E diz assim: quem conhece a sua ignorância revela a mais alta sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Não sucumbe à ilusão quem conhece a ilusão como ilusão. O sábio conhece o seu não saber, e essa consciência do não saber o preserva de toda a ilusão. É isso, é uma breve apresentação dessa obra. Convido para que você possa fazer a sua leitura, as suas reflexões, as comparações com a filosofia espírita. Se animar, escreve aqui nos comentários do vídeo o que você achou, quais outros pontos você destaca e as correlações que percebe entre a obra de Lao Tse e a obra de Allan Kardec. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.